Salve amici! Esta é a série Melhores Músicas para Aprender Italiano. Sou César Adornato, professor de italiano, e hoje vamos traduzir a música Un Senso, do cantor Vasco Rossi. Também vamos destacar 3 palavras ou expressões da música que são muito importantes no idioma italiano. Confira! Esta é a minha lousa. Antes de começar a traduzir a música, Un Senso, queria falar que aprender italiano com música é muito bom. Primeiro, que as músicas italianas são lindas. E segundo, que escutando música, trabalha-se a repetição, que é fundamental para a memorização das palavras. Mas vamos para a música. Música Un Senso, do cantor Vasco Rossi. Primeira frase da música. Voglio trovare un senso a questa sera. Voglio, quero, encontrar um sentido, um senso, um sentido, um significado a esta noite, a questa, esta noite. Palavras importantes dessa frase. Voglio, uma palavra que não é parecida com o português, né, que não parece com quero, e é muito importante, muito usada. Palavra trovare, que é a palavra encontrar, que também não é parecida com o português. Né? Senso é parecido, mas mesmo a gente até usa a palavra senso aqui no Brasil. Então, senso, sentido, significado. A questa, a esta, sera. Só um detalhe sobre a palavra sera. A palavra sera na Itália, ela é usada a partir, né, mais ou menos, ela significa, né, um período do dia a partir mais ou menos ali das 15 horas, tá? Muda isso de região para região, mas normalmente a partir das 15 horas, né, já é considerado sera, tá? E esse período se estende até a noite. Então, se você 8 horas da noite chega num local, é comum você dar buonasera, tá? Você não vai dar buonanotte. Quando que o buonanotte é usado? O buonanotte é usado quando você está indo embora, né? Você está indo para casa, está se retirando. Então, um exemplo, você chegou num restaurante, né? O garçom vem te receber, você fala buonasera. Aí você jantou, né? Conversou, comeu, você está indo embora. Na hora que você está indo, você pagou a conta, você está indo embora, aí sim você fala buonanotte, porque você já está indo embora para casa. Tá bom? Mas vamos seguir aqui. Um detalhe, tá? Essa palavra voglio e trovare, essas duas palavras são palavras que a gente vai dar destaque no final da tradução. Mas vamos seguir com a tradução. Anche se questa sera un senso non ce l'ha. Anche, mesmo, se, questa, esta, sera, como a gente já viu, noite, um senso, um sentido, a gente já viu, non, não, ce l'ha, a. Esse ce l'ha, ele é uma expressão que ela é muito usada, ela é uma expressão que não é uma expressão formal. Aqui a música não é formal, a música é como se, né, se a gente estivesse conversando. Então, em conversas, tudo ela é usada. Então, esse ce l'ha aqui a gente também vai dar destaque, mas o que você tem que, né, na hora que você está querendo se encontrar essa expressão e você quer ter um sentido, você tem que se apegar ao a. A, que é o verbo avere, e que tem o significado de não tem. Não, aqui no caso aqui, né? Não ce l'ha, não há, ou não tem. Vamos seguir. Voglio trovare un senso a questa vida. Vita. Quero encontrar um sentido a esta, vita, vida. Olha que legal dessa música. Essa música, ela repete muito. Ela tem uma estrutura que ele quer encontrar um sentido e um sentido não tem, para várias coisas. E ele vai se repetindo. Isso ajuda muito a memorizar. Se você escutar algumas vezes essa música e com essa aula que você fazer um acompanhamento, você vai ver que não vai ter segredo, você rapidinho vai decorar a palavra, memorizar, né? A palavra voglio, trovare e o uso desse ce l'ha, tá? E aí sempre que você encontrar essas palavras, você nunca mais vai ter dificuldade. Então, né, nessa frase ele quer encontrar um sentido para a vida, mesmo se essa vida um sentido não há. Então, anche se questa vita
um sentido, um senso, non ce l'ha, não há. Próxima frase. Voglio trovare um senso a questa storia. Quero encontrar um sentido a esta história, anche mesmo se esta história um sentido non ce l'ha, não há. Vamos subir. Voglio trovare um senso a questa voglia. Agora chegou o momento que ele está querendo encontrar o sentido para várias coisas. Agora ele quer encontrar o sentido para essa voglia também, para essa vontade que ele tem de encontrar sentido. Então, voglio trovare, quero encontrar um senso, um sentido a esta voglia, a esta vontade, a este desejo. Anche se questa voglia, este desejo, um sentido, um senso non ce l'ha. Próxima frase. Agora ele vai dar uma entrada num pré-refrão aqui, né? Então, sai que cosa penso, sabe que coisa eu penso. Ele não colocou o eu, né? E eu penso, mas eu já sei que tem o eu pela conjugação que está esse verbo. Esse verbo está na primeira pessoa do singular. Io penso. Então eu já sei que ele está se referindo eu penso. Um detalhe aqui, pessoal. Sai, palavra sai. Sai, em italiano, vem do verbo sapere. Tá? Não vai confundir com sair. Sair em italiano é uscire. Não tem nada a ver com sai. Tá bom? Seguindo, que se non há um senso, que se não tem um senso, um sentido, domani arriverà, amanhã chegará. Amanhã, domani arriverà lo stesso, amanhã chegará o mesmo. O mesmo, esse lo stesso, a tradução literal é o mesmo, mas a gente pode se entender por do mesmo modo. Então vocês viram aqui na música? Então ele quer encontrar o sentido para várias coisas e não tem esse sentido. Então ele começa a falar o que ele pensa. Que se várias coisas a gente busca um sentido e esse sentido não tem mesmo, então por que se preocupar? O dia de amanhã vai chegar do mesmo jeito, eu me preocupando ou não. É esse o sentido que eu tiro dessa música, e que para mim é muito bonita e é uma música que dá uma levantada na gente. Eu acho que mexe um pouco com a gente. Eu gosto muito dessa música. Domani arriverà lo stesso. Vamos subir mais um pouco aqui. Ó. Senti che bel vento. Sinta que belo vento. Sente, em italiano, é o verbo sentire. Aqui um detalhe importante. O verbo sentire, em italiano, ele é usado tanto para escutar, ouvir, como para sentir mesmo, sentir na pele, sentir o vento. Né? No caso aqui ele está com o sentido de sentir mesmo. Eu interpreto dessa maneira, sente o vento na pele. Próxima frase. Non basta mai il tempo. Não basta, a gente até usa essa palavra basta, ela tem aqui o significado de é suficiente, não é suficiente, mai, nunca, il tempo. A palavra mai é nunca. Ela não é uma das palavras de destaque de hoje, mas vou dar um truque para você decorar ela. Então, mai, qual palavra que é parecido com mai no português? Já, mais, que tem o mesmo sentido de nunca. Então, se você está com dificuldade de associar o mai com nunca, associe o mai com jamais, jamais, que aí dá a mesma. Você vai conseguir lembrar do significado e da associação do que significa ela. Próxima frase. Domani un altro giorno arriverà. Amanhã um outro dia chegará. Giorno, dia, giorno. Lembra que vem de jornal, giornale, jornal. Que jornal no Brasil é uma coisa que acontece
né, ele teve esse nome pelo significado da palavra mesmo, que é uma coisa que se repete todos os dias. Giorno é dia, então todos os dias, por isso que é o jornal. Só para você lembrar, se você tiver com dificuldade de lembrar o que giorno significa, lembra de jornal, que jornal é diária, é uma coisa diária, todos os dias tem. Jornada, tá? A mesma origem, em italiano é giornata, também a mesma origem, que é dia, que em português se transformou em dia. Voglio trovare un senso a questa situazione. Aqui a gente vai passando, gente, porque a gente pode ver que é tudo frases que se repetem. Esse material eu vou deixar no link da descrição, um link de acesso para você receber todo esse material. Então, vamos seguir com a música e vamos focar depois no que é mais importante. Ou seja, o que é mais difícil, o que merece uma ajuda para você entender. Voglio trovare un senso a questa situazione. Quero encontrar um sentido a esta situação. Anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione. Situazione, condizione. A gente tem já já automático na nossa cabeça, que é uma coisa meio óbvia, que as palavras em italiano que terminam com zione, a gente já usa a mesma base e depois só põe o são no final. E aqui, pode ver que pode ser usado situazione, situação, condizione, condição, né? E assim vai. Próxima frase, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. A lógica continua a mesma lógica da música inteira. Pessoal, eu não estou dando destaque para a pronúncia, porque você vai ter as frases aqui e você vai estar escutando a música. Então, quando você escutar a música, você já vai percebendo que o anche se escreve com CHE. Aí você já vai entender que o CHE em italiano tem som de que. Tá? O Z, no caso ali, situazione, condizione, tem som de TZI. Por exemplo, o Z tem som de TZI, T. Então, situazione, TZI. E assim vai, tá? Se alguém tiver dúvida com alguma pronúncia, manda uma mensagem para mim, faz um comentário, que aí depois a gente pega essa palavra em específico e dá uma trabalhada, explica melhor a pronúncia dessa frase, ou dessa palavra. Seguindo, sai che cosa penso, che se non ha un senso, tudo a gente já viu, tá? Vou seguindo. Domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Domani un altro giorno, ormai è qua. Ormai è qua. Agora é aqui. Agora no sentido de já é aqui, tá? Essa palavra ormai, a tradução que é mais fácil de você encontrar sentido na maioria das frases é agora. Só que nessa música aqui ela está mais com sentido de já, tá? Então, associa ela com já e agora, ormai. Aí ele está concluindo, né? Voglio trovare un senso a tante cose, a tantas coisas. Aqui vale um destaquezinho aqui, rápido. Plural em italiano. Você conheceu, já sabe como que funciona o plural em italiano? O plural em italiano, ele é diferente do plural português. O plural português, a gente põe o S no final. Já o plural italiano, a gente troca a vogal do final de cada palavra por uma outra vogal. No caso aqui, o singular desse, tante cose, está no plural, tantas coisas. Como seria a forma no singular? Seria tanta cosa. Troquei o A pelo E e virou plural. Então, tanta coisa singular, tanta coisa, e vai para o plural tante cose, tantas coisas. Em uma outra aula a gente vai dar mais ênfase e mostrar quais são as vogais que trocam que devem ser trocadas para você construir o plural. Anche se tante cose un senso non ce l'ha. Mesma lógica de toda a música. Domani arriverà
domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, senti che bello vento, non basta mais, mai il tempo, o tempo nunca é suficiente. Então, a tradução literal seria: não é suficiente nunca ou jamais o tempo. Domani un altro giorno arriverà. Amanhã outro dia arriverá. Se você tem dificuldade para associar que domani é amanhã, você faz confusão, eu vou dar um truque para você. Repita comigo umas 3 vezes a palavra do amanhã, do amanhã, do amanhã. Repetindo isso, você vai procurar associar a palavra domani em italiano com a palavra amanhã em português. E toda vez que você ver a palavra domani, você vai lembrar de do amanhã e já vai se recordar que domani significa amanhã. Seguindo, domani un altro giorno arriverà. Amanhã outro dia chegará. Estamos acabando a música aqui já. Domani é un altro giorno. Domani, amanhã, é outro dia. Bem, pessoal, estamos concluindo então a tradução da música. Viram que a música é muito bonita? Quando você está pegando para estudar, às vezes você fica mais focado em entender palavra por palavra. Mas depois, quando você estiver escutando a música e conseguir já ir trocando as palavras, lembrando, fazendo a tradução da palavra no momento que você escuta a música, você vai ver que vai começar a entender o que está sendo falado e vai ver que a música é muito bonita e tem ela é bem profunda também. Mas vamos para os 3 destaques que eu dei aqui, que são as 3 palavras, que eu considerei importante e que merecem a gente dar uma trabalhada, fazer uma lição sobre elas. Essas palavras, eu escolhi elas por quê? Porque elas são totalmente diferentes das palavras em português. Não tem nada de óbvio nelas e isso... então, acho que é importante que a gente dê uma comentada para vocês memorizarem elas. E também porque são fundamentais, elas se repetem muito na música, são fundamentais para que você consiga um bom entendimento da música. Primeira palavra, a palavra voglio. Voglio. A palavra voglio, ela significa quero. Então vamos lá, primeira coisa, a palavra voglio significa quero, eu quero. Então o voglio é um verbo volere, conjugado na primeira pessoa. Io voglio, eu quero. A origem dessas palavras, elas não são da mesma família. Então tem muitas palavras em italiano que têm a mesma origem, a mesma família latina, ou alguma outra origem, mas que têm a mesma família das palavras em português. Essa não tem. Porém, a gente tem uma palavra em português que tem esse significado, do volere aqui, e que se manteve na família, que é a palavra vontade. Então vamos lá, vontade. Vontade. Se vontade é um substantivo, tá, em português. Mas se eu quisesse transformar vontade em um verbo, entendeu? Como ficaria? Ficaria a gente coloca o ter, né? Tenho vontade. Tenho vontade nada mais é que querer. Entenderam como lá no fundo, buscando uma origem, a gente encontra uma similaridade entre o verbo volere e o verbo vontade? Por exemplo, mais apresentado de uma outra maneira. Volere é um verbo. Se eu quiser transformar esse verbo no substantivo, a palavra é volontà. Volontà. Volontà, tá vendo que é parecido com vontade? Então, o verbo volere, o substantivo do verbo volere, é o mesmo substantivo da palavra vontade em português. Só que vontade em português não é verbo. Então, imagine que vontade fosse verbo. Seria isso aqui, seria bem parecido com isso. Volere, voglio, io voglio, eu quero. Então, quando eu tenho vontade de alguma coisa, eu quero alguma coisa. Então, eu construí tudo isso para vocês associarem que o volere e as suas derivações, né, todos os verbos que derivam do infinitivo volere,
eles têm uma similaridade com voluntar, que tem similaridade com vontade, e vontade é quando você tem vontade de algo, você quer algo. Então assim você chega na origem, no significado da palavra querer. Tudo bem aqui? Espero que você memorize e nunca mais esqueça que volere, volio, volia, tem tudo o significado de querer. Próxima palavra, trovare. Essa palavra também não é da mesma família de nenhuma palavra parecida, que tem o mesmo significado em português. Tá? Trovare significa encontrar. Encontrar. Trovare já é o verbo no infinitivo, né? Então a conjugação dele seria io, trovo, tu, trovi, tá? E assim vai. A conjugação desses dois verbos aqui vão estar nesse material que você vai poder baixar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Trovare, encontrar. César, mas como eu vou fazer para memorizar isso? Então a gente vai fazer um joguinho de palavras, igual o do amanhã que a gente fez, e você vai repetir algumas vezes. E depois vai ver que quando você escutarem essas palavras, você vai já recordar, vai fazer essa associação entre encontrar e trovar. Então vamos lá. Qual é o joguinho de palavras? O joguinho é esse aqui, ó. Calma aí, opa, errei aqui, ó. Com, mais, trovare. É só repetir isso algumas vezes. Trovare. Trovare. Então, por que isso? Porque a gente fez uma ligação dessas duas palavras num ponto de similaridade, que é o TR aqui, ó. Então aqui tem um ponto de similaridade. Então a gente une essas duas palavras. Então, ao invés de eu falar encontrar, eu vou falar trovare. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, toda vez que você lembrar de encontrar, você vai lembrar de encontrovar. E aí você vai lembrar que encontrar é trovar. E toda vez que você ver a palavra em italiano trovar, você vai lembrar de encontrovar. E vai já associar com a sua tradução, que é encontrar. Beleza? Simples assim. Esse é um truque, espero que contribua para você memorizar. Agora vamos para o ponto mais difícil, né, vamos dizer assim, dessa música, que é essa expressão aqui, ó, ce l'ha. Tá? Na música, ele fala que ele quer encontrar um sentido para as coisas, mesmo se um sentido não ce l'ha. Certo? É isso que ele sempre disse. E ele vai se repetindo. Então vamos lá. Eu falei para você, durante a tradução da música, que você tem que se apegar ao verbo que está aqui, que o verbo que está aqui é o verbo a, que é o verbo avere. Esse verbo avere, a, ele está na terceira da pessoa do singular. Io, ho, tu, hai, lui, lei, né? Vou usar só o ele, tá? Lui, a, tá? Então, esse verbo é assim e ele significa, o verbo aqui, o verbo ter. O verbo avere, a tradução desse verbo avere é o verbo ter. Ah, César, né? Aí você pode me perguntar, César, por que eu não posso conjugar, traduzir o verbo avere pelo verbo haver em português? Você pode fazer isso. O que acontece? Por que eu recomendo que você sempre associe o verbo avere em italiano com o verbo ter? Por quê? Porque o verbo haver em português, ele é um verbo impessoal. Eu não consigo conjugar ele em todas as pessoas. Por exemplo, vamos pegar o verbo haver e eu vou pedir para você conjugar na primeira pessoa. Eu não tem, não existe no português, ele é um verbo impessoal. Já em italiano, o verbo avere não é. Eu consigo conjugar, por exemplo, na minha primeira pessoa. Io, ho. Tá vendo? Eu consigo conjugar. Por isso que eu recomendo fortemente que você associe o verbo avere em italiano com o verbo ter, que tem a mesma coisa praticamente, ter e haver aqui no português, só que eu consigo conjugar em todas as pessoas. Eu tenho, você tem, ele tem, tá vendo? A gente consegue conjugar. Já o verbo avere
quer dizer, o verbo haver em português, não. Tá bom? Por isso que eu recomendo que você associe com ter. Então, beleza, a gente já entendeu o a aqui significa ele não tem, né? No caso, não é lui, né? É uma expressão que foi dita antes, então aquela expressão não há, não tem. Né? Non ce l'ha. Vamos lá, ce l'ha. Ce l'ha. Vamos desconstruir esse ce l'ha, tá? Eu vou limpar minha tela aqui, ó. Ce l'ha. Significaria ce lo ha. Em italiano, quando você tem duas palavras que tenha o final e o começo com sonoridade de vogal, a gente pode usar aquele sinalzinho e fazer a junção das palavras, tá? Então, por isso que esse ce lo ha vira ce l'ha. Certo? Ce l'ha. Esse ce, eu disse que essa frase, já disse na música que essa frase, ela é informal, tá? Esse ce, ele não precisa ser usado. Tá? Esse ce, ele é uma coisa que eles usam bastante, usam sim, não está errado, mas ele é uma coisa, só uma ênfase que é dada. Ele não tem sentido, tá? Se você pegar vários gramáticos italianos, você vai ver que até eles divergem do que significa. A teoria de um gramático que mais me convence é realmente que esse ce lá aqui ele vem de um verbo antigo italiano que era o avere. Tem o verbo avere, e lá atrás tinha uma tendência de falar o verbo te avere. Em vez de falar avere, falava te avere. Então ele vem dessa origem. Então essa é a teoria que mais me convence, porque realmente esse ce, você não precisa, não tem sentido nenhum. É só para dar sonoridade na música, ele dá uma ênfase nessa expressão. Então o ce a gente não precisa considerar. Quando a gente encontrar essa expressão non ce l'ha, a gente não considera, tá? Alguns gramáticos dizem que ele está se remetendo a alguma coisa da música lá de trás, mas eu não encontrei sentido nessa frase, então por isso realmente, para esse momento, você desconsidere o ce. O lo sim, ele está se referindo, ele é um pronome aqui, e ele está se referindo ao que foi dito. Então, um senso non ce l'ha. Então era a mesma coisa que se dissesse assim, um senso não tem o senso, um senso não o tem. Seria mais ou menos isso, tá? Então o lo é também um pronome, e é um pronome pleonástico, ele está repetindo algo que já foi dito logo ali na música. Então também não precisaria. Por isso que quando tiver essas expressões, ce l'ha, ce lo ha, ce l'hai, você se foque no verbo. E ali você tem já o significado e o entendimento da frase. Então, um sentido, né? Voglio trovare un senso, anche se un senso non ce l'ha. Então, o que significa isso? Quero encontrar um sentido, mesmo se um sentido não há, não tem. Acabou, tá? Então, é isso que significa ce l'ha nessa música. Pessoal, encerramos a aula de hoje, né? A lição de hoje. Espero que você acompanhe a série Melhores Músicas Italianas. Pessoal, acabamos a aula de hoje, terminamos essa lição. Espero que vocês gostem dessa série Melhores Músicas para Aprender Italiano. E acompanhe o canal para que sempre recebam as novidades e as próximas músicas. Tá joia? Para baixar o material, lembrando, para baixar o material é só clicar no link e você vai receber todo esse material por e-mail, inclusive com as conjugações dos verbos, né, e toda essa explicação que tem colocado aqui. Vou fazer um resumo nesse material e ele vai para você poder baixar, imprimir e acompanhar quando estiver escutando a música. Espero que vocês gostem da música, deixem seus comentários e é isso aí. Ciao a tutti, arrivederci!